Olá, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma conversa um pouco diferente. Eu vou conversar com as mamães e com os papais. A gente vai falar sobre os materiais. Eu recebo muitas perguntas e eu queria trazer um pouquinho desse conhecimento para você hoje. Vamos lá? Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Carolina, eu sou farmacêutica bioquímica e doutora em ciências. E depois da maternidade, eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento infantil, especialmente aplicando os conceitos e estudando, me aprofundando sobre o método Montessori. Eu queria trazer algumas coisas, alguns materiais hoje para vocês, porque eu recebo algumas pessoas curiosas ou interessadas em saber quais são os melhores materiais para a gente trabalhar com os filhos em casa, especialmente as crianças pequenas, que são o foco do nosso canal. Então eu separei alguns materiais aqui que são bem interessantes, principalmente para aqueles que são menores de 3 anos. O que seria interessante trabalhar com eles? Bom, o primeiro ponto é que o método Montessori ele é baseado em alguns princípios e toda vez que a gente se deparar com o material dele, ele vai ter um controle de erro, então é como se fosse um quebra-cabeça que não encaixa se não estiver na posição certa. Ele estimula uma área de cada vez, então ele tem um estímulo de cada vez. Por exemplo, se eu tiver um material que estimule a cor e o tamanho, né? Mude de cor e de tamanho ao mesmo tempo, não é um material Montessori, né? Verdadeiro. Ele precisa deixar de ser usado? Não, ele pode ser usado na nossa casa, a gente não é necessariamente, né, uma escola, então ele pode ser usado sim, mas a gente vai entender que ele não é exatamente o material Montessori. Eu trouxe alguns materiais aqui que são Montessori e outros não, para a gente ver que a gente pode fazer essas adaptações. Outro ponto bem interessante é que quando a gente começa a trabalhar com esses materiais, normalmente a gente já pode pegar os brinquedos que a criança tem e categorizar e deixar em cestos como esse aqui. Cestos de fibras naturais, cestos de tecido, cestos de madeira, dependendo da idade da criança. Por exemplo, uma criança muito pequena, de até 3 anos, eu vou dar preferência para cestos de tecidos ou de fibras que sejam leves e não machuquem a criança. Crianças maiores já conseguem usar bandejas de madeira, crianças, por exemplo, de 3 a 6 anos, né, sem se machucar. E a criança pode, então, levar a bandeja com o brinquedo para a área de trabalho. Os cestos também podem ficar no chão, então a gente pode colocar um ao lado do outro ou em estantes e prateleiras baixinhas para que a criança consiga ter acesso. Em relação às estantes, é muito importante lembrar que elas devem ser fixas ou bem pesadas e sempre baixas para que a criança não escale as estantes, principalmente as crianças bem pequenas, e para que a estante não vire em cima da criança. Então, como segurança, a gente sempre pensa nisso, tá? Ou mesmo se a criança é muito pequenininha, de 1 ano ou quase 2 anos, a gente pode colocar os materiais diretamente no chão, de uma forma organizada. Então, como que a gente vai fazer antes de ir comprar um material? A gente pode separar aqueles materiais que são eletrônicos, que tem muitos estímulos, cores, sons, e guardar um pouquinho e separar esses materiais que são que desenvolvem mais a criatividade da criança. Por exemplo, eu tenho aqui um cesto, que é um cesto musical, um cesto que tem vários chocalhos diferentes. Então eu categorizei os brinquedos, por exemplo, em brinquedos musicais. E aí a criança vai vir aqui e pegar esse chocalho a hora que ela tiver vontade. Mas eu posso, por exemplo, também, se eu tiver em casa animais, por exemplo, eu tenho alguns animais de plástico aqui. Então, se for uma criança muito pequenininha, de até 3 anos, eu posso colocar
3 animais, tá ótimo. Então, é um cesto de observação de animais, né? Manipulação. Então, eu vou treinando áreas, por exemplo, como a linguagem, né? Então, este é o leão, este é o porco, este é o cavalo. Qual é o leão? Qual é o porco? Qual é o cavalo? Qual é esse? Qual é esse? Qual é esse? Então, esse é um exemplo de uma apresentação que a gente pode fazer para a criança de um cesto como esse. À medida que a criança vai crescendo, a gente pode ir adicionando animais e pode apresentar da mesma forma, sempre com muito entusiasmo, com muito encantamento. A gente faz as demonstrações aqui do laboratório da Tia Carol, do lab da Tia Carol, justamente para mostrar esse encantamento que é fundamental para que a criança se envolva na atividade. Por exemplo, nossa, eu tenho um material muito legal que a gente vai apresentar hoje, que a gente vai estudar hoje, ou que a gente vai se divertir hoje, né? Então tem várias opções, mas sempre com muito entusiasmo, para que a criança realmente se envolva. Ou uma outra estratégia é deixar os materiais prontos em um lugar que a criança já está acostumada, que vai brincar, que pode manipular, e aí ela vai ver aquilo diferente e isso vai despertar curiosidade. Em locais que há muitas crianças da mesma faixa etária, como irmãos, por exemplo, em casa, ou primos, ou vizinho que vem brincar, o fato de uma criança brincar com o brinquedo também estimula a outra para que ela tenha curiosidade de brincar com o mesmo brinquedo. É importante que cada um espere a sua vez e que isso seja trabalhado também e isso vai acontecendo com a prática, né, de dividir, de esperar a sua vez com o tempo, né? É importante lembrar que as coisas a gente vai ensinando, isso não é natural, né? Mas essa é uma dica, um cesto com os brinquedos que a criança já tem. Então eu não coloco muitos brinquedos, eu poderia, por exemplo, colocar aqui bolinhas. Então bolinhas de diferentes tamanhos. Eu tenho aqui algumas bolinhas que são pompons. Posso colocar aqui para a criança brincar, é uma ideia também, ou bolinhas diferentes também. Isso é uma das ideias. Então, cestos de animais e cestos de chocalho. Uma outra ideia é um brinquedo para as crianças pequenas, né? De até 3 anos, que é o que a gente vai focar nesse vídeo. É esse material esse é um exemplo, mas existem várias marcas, existem vários brinquedos, que é um material para descobrir as formas. Então eu tenho uma caixa que a criança facilmente consegue abrir e ela vai encaixando as formas e vai descobrindo as formas. Eu posso deixar a exploração livre e depois eu posso ir treinando elementos de linguagem, que são as formas, né? Então, alguns dos vocabulários, abrir, fechar, triângulo, círculo, e aí eu posso explorar até um vocabulário mais complexo. Por exemplo, ao invés de chamar esse aqui de círculo, eu posso chamar de cilindro, né? Que na verdade é o nome correto. Então, o cilindro vai no círculo, né? O triângulo, a lua, a estrela, e assim eu vou complementando o vocabulário. A maioria das crianças tem esse brinquedo, ou conhece alguém que tem, ou na escolinha tem, então é um brinquedo muito acessível. Esse aqui é um exemplar de madeira, então ele é bem legal porque todos os brinquedos de madeira vão estimular mais, né, o tato, são brinquedos duráveis, e é bem legal trabalhar com fibras naturais com a criança. É interessante manter essa linha de contato com a natureza, né? Então, seja através do contato direto, seja através dos materiais que vêm da natureza, como fibras naturais, tecidos e a própria madeira, né? Estimula a criança de uma forma sensorial bem bacana. Um outro brinquedo que eu separei aqui é um instrumento musical. Então, esse aqui é bem interessante, são barras sonoras, mas poderia ser um xilofone, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui, são barras separadas. E esse instrumento,
a gente teve o cuidado de que ele fosse um instrumento bem afinado. Isso é bem interessante para treinar o ouvido, a audição da criança, né? Não que não possa ser usado um brinquedo que não seja afinado, mas esse aqui é mais interessante porque estimula a criança a ouvir a nota correta, né? Considerando que é um instrumento musical, não é só um brinquedo. Né? E aí ele vem com as notas todas separadas, então eu consigo ensinar para a criança, se for o caso, se for a necessidade, se for a vontade da família, ensinar as notas musicais e até algumas músicas, né? É um brinquedo também bastante resistente, tem várias marcas que vendem, e aí vem com as baquetas e a criança pode usar o instrumento. É um instrumento fácil de usar e ela reconhece o estímulo separado, né? Então, cada nota separadamente. Um ponto interessante desse material é deixar ele separado em uma bandeja, né? Assim como a gente separou os cestos, a gente coloca os materiais em bandejas. Por quê? Porque a criança ela vai pegar o brinquedo, a atividade como um todo, né? E não só uma barra, para que ela entenda o todo e para que ela tenha facilidade de acesso a esse material. Então, esse é um brinquedo bem legal, um instrumento musical. Um outro material que eu separei aqui, também para crianças bem pequenas, é a caixa de permanência. Então, para bebezinho, assim, até 1 ano, é um brinquedo super legal, ele tem as bordas lixadas, é bem interessante, e ele vem uma bolinha leve, né, de pinos, e aí a criança joga aqui, não sei se dá para ver na câmera, mas ela tem um buraco, e aqui dentro ela tem uma portinha e uma rampa lá no fundo. Então, quando a criança joga aqui, a bola já cai e volta aqui para a saída. E isso é um brinquedo super interessante, é um material montessoriano também, tem um estímulo só, que é colocar a bolinha corretamente, né, no buraco. E é super interessante para desenvolver o senso de permanência. Então a bolinha desaparece, mas ela continua existindo, que é muito comum os bebês estarem aprendendo sobre esse senso, né? Então quando uma pessoa sai, ela continua existindo, embora a criança ainda não esteja mais vendo, né, essa pessoa. Com esse material se trabalha esse conceito. Além disso, também é um material de madeira, super interessante, e as crianças adoram, algumas crianças, até perto de 3 anos, assim, ficam por longos minutos, né? Não vou dizer horas, mas por longos minutos envolvidos em jogar a bolinha e ver ela voltando, assim. É bem interessante, um material muito legal, principalmente para crianças pequenas. Um outro material que eu separei aqui é o que a gente pode montar em casa. Então, como que a gente poderia montar isso? Deixaria num cestinho, aqui, por exemplo, uma caixinha, essa minha de plástico, mas pode ser de madeira, de tecido. Eu coloquei duas tigelinhas, né? Pode ser um potinho de plástico, por exemplo. Coloquei uma pinça, que no caso vai ser para crianças um pouquinho maiores, mas tem pinças, por exemplo, eu já comprei uma de gelo, que não tinha ponta, era bem arredondada, que é uma pinça um pouco maior, e tem pinças na internet também, né, em vários sites para comprar que são maiores, que são específicos para essa atividade. Então a gente vai deixar separado isso, vai colocar numa bandejinha os 2 potinhos, quer ver? Eu vou até montar aqui pra gente ver, os 2 potinhos, deixa eu pegar essa minha bandeja. Eu vou preparar o material, então. Vou colocar os 2 potes, a pinça, e em um dos potinhos, das tigelinhas, eu vou colocar as bolinhas. Se for uma criança maior, eu vou diminuindo o tamanho da bolinha. Se for uma criança pequenininha, eu vou colocar bolinhas grandes, tá? E aí eu posso ir aumentando o tamanho do pote também, não precisa ser tão pequenininho. E aí deixo esse material disponível para a criança. O que ela vai fazer? A gente pode mostrar que ela pode tirar da bandeja todo o material, né? E aí ela naturalmente, é impressionante, o material Montessori ele é muito intuitivo. E a criança ela vê, porque ele foi planejado de uma forma que é muito
intuitiva mesmo, muito prática para a criança utilizar. Mas a gente pode demonstrar também, se a criança não se interessar ou não perceber o brinquedo, a gente pode ir fazendo. Nem sempre a gente precisa falar o que a gente está fazendo, mas só de fazer, isso desperta muita curiosidade na criança. Quem não é a mãe que já esteve em casa fazendo alguma atividade na cozinha ou organizando a casa e a criança não foi lá ver o que a mãe estava fazendo, né? Então, a mesma coisa com o brinquedo. Nem sempre a gente tem que apresentar falando, mas fazendo uma demonstração que vai ser super legal. Isso se a criança, por livre e espontânea vontade, não for lá e pegar. Então, a criança vai transferindo uma bolinha, as bolinhas, né, uma a uma, de um lado para o outro. E ela volta e ela vai explorar de diferentes formas. Por exemplo, se for uma criança pequena, ela vai virar de um lado para o outro. E aí a imaginação é o limite. Ela pode livremente explorar. Isso também faz parte do método Montessori, a livre exploração da criança do material. Por isso que os materiais eles têm que ser seguros, né? Porque se ela vai ter liberdade para explorar, é super importante que ela use materiais apropriados para a idade. Então, por exemplo, uma pinça assim, ela não pode ser usada por uma criança muito pequenininha, né? Menor de 3 anos. E bolinhas pequenas também não, pelo risco de engasgo, que a criança pode chacoalhar e machucar o rostinho, né? Então tem que ser uma pinça arredondada. Mas aqui serviu para o nosso exemplo. Conforme a criança vai aumentando de idade, a gente pode fazer a mesma atividade, só que, por exemplo, com miçangas ou pérolas, né, de artesanato. E aí vai aumentando a dificuldade. Essa atividade é super importante para o desenvolvimento motor das mãos, dos dedinhos e da nossa pinça, que é a coordenação motora fina. E é super importante para a escrita, né? Para os movimentos da escrita, treinar a musculatura aí da mão, das mãos para a escrita. Então é uma atividade super legal, super simples e a criança também fica concentrada aí por algum tempo. É bem interessante. Um outro material que é bem legal de usar são os prendedores de roupa. Então, quando a criança já tem uns 2 aninhos, 2 ou 3, né, ela já consegue utilizar o prendedor de roupa. A gente pode montar um varalzinho, por exemplo, para ela. Existem varalzinhos prontos, né? Ou mesmo aquele varal de chão, se a criança já alcança. E a gente pode montar até 2 cestinhos para ela ir mudando de um lugar para o outro. Pode deixar da mesma cor, de cores diferentes. Esse material, quando ele é usado, né, os prendedores, quando ele é usado para estender a roupa, ele é chamado de um material de vida prática, né? O varalzinho com a roupinha e com o prendedor de roupa, porque ele estimula essa área, mas ao mesmo tempo ele também vai estimular a pinça. Se eu não tenho varalzinho e eu quero fazer esse material, quero treinar com o prendedor, e as crianças adoram trabalhar com o prendedor de roupa, eu posso mudar, fazer de uma cestinha indo para outra, ou de um papelão migrando para outro, eles adoram. Ou assim, você fala para a criança, você pode prender todos nesse pedaço de papel aqui, ou de papelão duro, né? E é super interessante também, super legal. As bolinhas também são super interessantes para trabalhar. E a gente pode pegar, por exemplo, garrafinhas pequenas ou objetos pequenos que tem uma boca pequena para a criança enfiar. As crianças até 3 anos, elas amam enfiar coisinhas pequenininhas nos buraquinhos, né? Todo mundo já teve um caso na família que a criança enfiou um feijão no videocassete quando era criança, enfim, ou na tomada, tem várias situações. Então esse material é super legal. Pegar essas bolinhas, por exemplo, que dá para comprar em lojas de artesanato, garrafinhas pequenas ou garrafinha de plástico mesmo, e enfiando, e dá para eles vão amar e vão ficar super entretidos de enfiar esse tipo de bolinhas em funis também, né? Ou em garrafinhas, eles vão adorar.
Um outro material que eu queria mostrar para vocês é um material que é mais usado em outras metodologias, como por exemplo o Waldorf, que é o arco-íris. Eu vou pegar aqui para você. Esse arco-íris, ele é todo feito de madeira. Ele não é um material Montessori, né? Porque ele não tem... Ele até tem um controle de erro, que é o tamanho. E ele ensina as formas, mas ele é muito usado mais em outras pedagogias, né? Então, pessoas que têm uma abordagem de um pensamento mais livre, mais criativo, com desenvolvimento de artes também, aí ele é mais utilizado, né? Mas, lembrando que em casa, a gente não precisa se fechar necessariamente para uma determinada metodologia. É claro que a metodologia Montessori, ela tem muita evidência científica de maior desempenho acadêmico em diversas áreas, né, em relação a um grupo controle de escola tradicional. Mas a gente precisa lembrar de um ponto muito importante, que é observar a criança, que é um dos pilares do Montessori. Então, a criança sempre no centro da educação, né? E às vezes um material que não necessariamente é Montessori, mas ele vai enriquecer o ambiente, ele vai trazer alguns elementos bem interessantes para essa criança, para essa especificidade, para essa família, né? Então ele pode e deve ser trabalhado, ele pode e deve ser utilizado, né? E esse arco-íris é bem legal. Ele é de madeira e ele tem as cores, né? Não são as cores do arco-íris corretamente. Isso é um ponto importante, né? Nesse caso aqui, o material Montessori, ele segue rigidamente padrões internacionais e ele sempre vai seguir as cores, por exemplo, como são, né? Todas as cores exatamente do arco-íris. Por exemplo, aqui tem o cor-de-rosa, né? Que não está no arco-íris. Mas não tem problema, também é um material que pode ser usado. E a criança pode montar, por exemplo, o arco-íris, pode utilizar junto com um carrinho. Então ela vai percebendo noções de tamanho, de grandeza. Então tem um que é maior e um que é menor. Ah, esse é o grande, esse é o pequeno. Ela pode também, e esse é um material, né, que ele pode ser usado livremente para exploração. Então, às vezes, a criança vira ele de cabeça para baixo e faz uma gangorra, né, por exemplo, ou faz um túnel, ou tenta enfiar alguma coisa por baixo, como um carrinho, ou pôr a mãozinha. Então, é um material super rico também, estimula muito a criatividade, é um material decorativo também, então fica bem legal ter, né, materiais assim no quarto das crianças, e o material que é usado também é usado para decoração do quarto. Bom, agora eu queria saber, o que você achou desse vídeo? Te ajudou de alguma forma? Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir, que gostaria de ouvir essas informações. E me conta aqui embaixo nos comentários se você quer ver mais vídeos dessa forma. A gente pode preparar muitos materiais, falar um pouquinho sobre rotina, e eu quero saber de vocês. Combinado? Então tá bom, não vou pedir para você fazer um desenho hoje. Só vou te mandar um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!